Então, nessa última aula, nossa aula 7, a gente vai considerar como é que o Tibete ele vai, primeiro, como é que ele vai se posicionar, suas lideranças, a partir do momento que a sua maior liderança, entre outras, buscam o exílio, né? No caso, aí, por exemplo, o 14º Dalai, que consegue o asilo no governo indiano, entre outras lideranças no Nepal, no Butão. E como é que essa causa depois ela vai, primeiro, vai causar uma reação dura nos anos 60 do regime chinês, e depois, na década de 70 e 80 em diante, a causa tibetana ela ganha uma voz internacional, principalmente centrados na figura do Dalai Lama, né? Então a gente tem um desafio a compreender o Tibete a partir de 59 em diante. Então, uma belíssima foto do Pierre Laforgue, que tem um projeto chamado Atlas of Humanity, em que ele retrata uma menininha tibetana aí da região de Qinghai, né, uma província chinesa hoje. E então aí, como tema nosso, eu busquei botei em título como uma busca e o exílio, né? Tratar bem aí como é que o Tibete depois vai atravessar esse período já na segunda metade do século XX. E eu trouxe até uma frase até profética do Padmasambhava, o Guru Rinpoche, os fundadores das principais figuras tibetanas e da escola na Nyingma. E quando ele fala que quando o tempo chegará em que quando o passo de ferro voar e os cavalos correrem sobre rodas, o povo tibetano se espalhará como formigas pela terra, né? É uma frase bastante forte, que talvez tenha aí eco nos acontecimentos contemporâneos. Mas como é que isso se deu? Então, depois de 59, o governo tibetano, as suas várias escolas, elas buscam aí, se proteger. Alguns permanecem no Tibete, e aí eles têm que negociar com os termos limitados de autonomia frente ao governo chinês, que a gente viu ao anterior. Mao Tse Tung ele tinha proposto um diálogo, mas ele começa a ter o resultado desastroso do Grande Salto Adiante, né, no final da década de 50. Isso vai radicalizar principalmente os campas na região de Sichuan, tibetanos, que sofrem com as consequências disso, fogem para a região mais central tibetana, e ali eles pedem, e são os principais que se radicalizam para tentar retomar as terras perdidas na região de Kan, ou parte que é depois incorporada na província de Sichuan. As lideranças elas começam a buscar o exílio, né? E uma delas, como a gente terminou a aula passada, o Dalai ele entra pelo Butão, fugindo da sua residência em Lhasa, e depois ele se instala na região de Dharamshala, né, no norte indiano. E com ele vai vir toda uma leva de seguidores, de estudantes, de monges, né? Veremos também que no Nepal também tem uma grande comunidade dos Kampas, até 74. E no reino de Sikkim, ou numa outra parte no extremo norte, próximo do Butão, na região da Índia, também ganha ali asilo, entre outras partes, né? E o Butão também. Bom, logo depois do exílio do Dalai em Himachal Pradesh, você tem aí já uma disputa que vai provocar até embates militares entre o governo indiano e o governo chinês. Então há um distanciamento aí do diálogo inicialmente proposto, ensaiado, o Nehru e Zhou Enlai, né, o chanceler chinês, que vai estar em torno de algumas fronteiras mal definidas. Essa fronteira, na verdade, foi até negociada na época da Índia Britânica pelo Henry McMahon, daí o nome Linha McMahon, que ele tinha proposto que duas regiões não ficaram muito bem definidas, mesmo porque o governo chinês na época não tinha reconhecido, nenhum novo governo chinês comunista tinha reconhecido o que foi assinado em Shimla em 1914, que é a região de Aksai Chin, né, na região bem aí ao oeste chinês, já na fronteira quase com o Paquistão e a Caxemira.
E aí você tem um trecho considerável de Xinjiang do Tibete, e também a região de mais aí próximos do Butão, de Sichuan, e do Tibete, que é a região de Arunachal Pradesh. E essa região, ela também dá um acesso, ela dá um acesso considerável à região tibetana. Então, na verdade, essas disputas que vão se dar militares na fronteira sino-indiana, e termina, inclusive, os embates a favor da causa chinesa, elas, na verdade, é uma maneira da China falar, olha, não queremos mais nenhuma disputa pelo acesso ao Tibete. O Tibete é nosso e não iremos negociar. Chegou ao termo, inclusive, as questões militares em 1962. Isso vai ter até uma certa popularidade dos chineses, que são considerados ganhadores dessas disputas, embora não conclusiva até os dias de hoje, tá? E isso provoca até a queda do premier indiano, né? O Nehru, logo depois, se não me engano, dois anos depois, ele chega a ficar até doente e morre. Uma das maiores lideranças do mundo de desenvolvimento da época, né? Então, ou seja, o Tibete ele volta ao centro da estratégia chinesa em 62, né? E dificilmente o governo chinês irá negociar uma maior autonomia. E durante essa mesma época, Pequim ele formula um comitê preparatório da região autônoma do Tibete. E ele vai designar um comitê, entre eles vai estar presente o Ngapo, né? Vai ser inclusive o primeiro governador da região autônoma, que tinha um diálogo com Pequim, né? O Panjin Lama, que tradicionalmente ele apoia a causa chinesa, está aí à direita o jovem Panjin Lama, o 10º, né? E um general que teria aí também presença decisiva nesse comitê, né? E pela presença militar, claro, então a influência dele é maior, que vai ser o Chao Guohua. Chao Guohua, ele está aí até retratado acima, ele então personifica essa mão mais pesada, né? Na verdade, o Tibete quase que vira uma região militarizada dos chineses, porque é considerada uma região estratégica, frente a outros países aí do outro lado dos Himalaias. E aí decretada a região autônoma do Tibete nos termos chineses em 65, né? Quem é nomeado é o Ngap, né, que está aí à esquerda na foto, junto com o Mao. E à direita está o jovem Panjin Lama, o 10º Panjin Lama, aí na reunião que eles tiveram em 1966. Então, na verdade, o Tibete ele vira mais ou menos como a região de Xinjiang, ou a região da Mongólia, e entre outros, uma região estratégica, né? Parte integral da China, não negociável, né? E aí os chineses eles vão alegar questões históricas, questões de soberania, né? E isso vai ter uma série de efeitos posteriores na sociedade tibetana, né? Há uma reformulação, uma radicalização do programa de Mao Tse Tung, que vai ser a Revolução Cultural a partir de 1966, 67, se não me engano. E uma delas era tentar desestruturar todos os antigos costumes, os antigos privilégios, ideias, hábitos, né, que foi incorporado nas denúncias dos 4 antigos. Isso vai resvalar para o Tibete. Então, nessa Revolução Cultural, Mao ele conclama e mobiliza a juventude chinesa, inclusive tibetana. Muitos desses são jovens que vêm de uma condição mais simples. Ele fecha as escolas, as universidades, libera o passe livre para esses guardas vermelhos pela China e inclusive o Tibete, e eles vão para cima para tentar denunciar os traidores, os colaboradores com a causa anti-chinesa comunista. E no Tibete isso vai resvalar em atos de depredação, de destruição de monumentos, de estátuas, de obras, né, do acervo histórico tibetano. Então talvez aí nesse caso seja o momento mais radical da China como um todo, que vive um período muito turbulento, que foi a Revolução Cultural,
E como é que então há uma destruição significativa do monumento histórico, cultural tibetano na década de 60. Inclusive há enfrentamento de facções, uma mais a guardar a causa tibetana, né, que são os Gelog, contra os Namdrel, que seriam os chineses adeptos aí da causa de Pequim. E aí, inclusive, há embates e conflitos entre eles, como por exemplo no tradicional templo de Chokan, né? Você teve destruição de várias partes entre essas duas facções. E nesse embate começam a surgir lideranças que são inspiração no Tibete. E uma delas vai ser uma das lideranças, maiores lideranças de uma escola do budismo tibetano independente, né, que vai ser a Trinley Chodron. E a Trinley Chodron, ela alega que ela consegue ter contatos nos sonhos ou inspiração com o Dalai, com as mensagens divinas, e ela começa a virar uma figura de inspiração da resistência tibetana frente à destruição que vem dessa fúria dos guardas vermelhos, das guardas vermelhas da Revolução Cultural, né? E eventualmente ela é capturada, ela é humilhada em público, como você vê na foto aí no meio, e ela é executada publicamente em Lhasa em 1969. E já na virada dos anos 70, você já tem um abrandamento relativamente, né, um abrandamento das relações de Pequim com Lhasa. Você teve depois a gente vai ver que o Mao ele começa a sair de cena gradativamente no início dos anos 70. O Pequim começa a adotar uma atitude muito mais de diálogo, de pragmatismo, né? Inclusive todas as suas regiões autônomas, né? Você teve ainda a continuada expulsão ou internacionalização da causa tibetana nas regiões próximas. Então você teve muitos campas da região de Kham que fogem para o Nepal, o reino nepalês, e que já tinha uma grande aceitação tradicional no reino nepalês da escola de Kampa. E no reino de Sikkim, no norte indiano, também haverá o apoio do rei de Sikkim aí ao 16º Karmapa, uma das lideranças mais importantes do budismo tibetano. E no Nepal, esqueci de dizer, o rei, o Birendra, logo depois que ele ascende ao trono, em 72, ele começa a mudar seu alinhamento para se aproximar do regime chinês. E aí, nesse sentido, ele começa a expulsar os campas, eles começam a espalhar, inclusive muitos vão para a Índia, né? Alguns vão para o Butão. E muitos vão na região na Índia que muitos eles vão para a região da Bengala Ocidental, né? Em Buchar, e está retratado aí. Então, qual é o cenário que a gente vê aí? O Tibete ele começa a se internacionalizar. Há uma dispersão dos seus seguidores, né, dos seus adeptos. As lideranças já estão instaladas em Sikkim, no Butão, Nepal, no norte indiano, e assim vai gradativamente se dispersando em vários países da região. E é nesse cenário que o 14º Dalai Lama, ele já instalado no norte indiano, ele convoca uma grande convenção budista pan-tibetana, tentando agregar as maiores lideranças tibetanas da época. Ele chama todas as principais lideranças, né? E nisso ele tenta conseguir entrar em acordo quais são as causas tibetanas, né? E é desnecessário dizer que as causas eram muitas. As acusações começam a crescer, muitos começam a enxergar o Dalai Lama como um traidor, inclusive, muito brando a sua relação com Pequim, né? E então tudo isso vai enfraquecer a causa tibetana. E junto com isso há quase que um desconhecimento ou desprezo da comunidade internacional, né? Ou se não conhecia, começam a conhecer gradativamente a partir dos anos 60. E depois o Dalai ele resolve até fazer o tour para ganhar visibilidade no mundo ocidental. Então, em 73, por exemplo, ele faz a famosa tour dele pela Europa,
E ele, inclusive, consegue uma audiência com o Papa, o Paulo VI, né, da sua causa. Então, e é uma figura extremamente carismática, o Dalai, né? Junto com a causa tibetana, ele começa a se apresentar como um porta-voz, mesmo não tendo a total consonância com todas as lideranças tibetanas, ele parte para amplificar a voz tibetana pelo mundo. Então o tour de 73 foi importante. Ele fará isso outras vezes, né? Nos anos 70, nos anos 80. E temos na China também um outro repensar, porque depois que Mao morre em 76 e a gangue dos quatro é desarticulada, você tem a ascensão do Deng Xiaoping, uma liderança, um Hakka, né? Uma liderança chinesa bastante pragmática, e ele abre o diálogo com as lideranças tibetanas, né? Mas lembrando que Pequim ele não negocia a autonomia tibetana. Como eu disse, é uma região estratégica, ele quer negociar com a causa tibetana. Inclusive, dentro da liderança de Pequim, você tem o Hu Yaoban, que ele visita Tibete, ele observa as causas da tibetana, as condições de miséria, de destruição, inclusive, que aconteceu, né, durante os anos da década de 60. Ele propõe essas reformas, junto com outras reformas de maior abertura política em Pequim. E, eventualmente, a parte mais ortodoxa do regime chinês e ganha os ouvidos do Deng Xiaoping. Eles tiram o posto do político que Hu Yaoban ocupava em 87. Então há um novo endurecimento do governo chinês para não fazer com que a causa tibetana crescesse e nem as reformas propostas a serem feitas pelo regime chinês. E o Dalai ainda continua no exílio. Então, percebendo que há um endurecimento da atitude de Pequim diante da causa tibetana e até a demissão de Hu Yaoban, que inclusive morre em 89, e tem toda aquela série de protestos na Praça Tiananmen em meados de 1989. Mas em 88, por exemplo, há um discurso famoso no Parlamento Europeu, do Dalai, em Estrasburgo, e ele começa então a denunciar, né, o governo chinês contra a causa tibetana, né, e ganha grande visibilidade, né, no mundo ocidental. Tanto que depois, em 1989, em final de 89, ele é agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em Oslo, Noruega. Então aí a causa tibetana ela é amplificada enormemente. O número de livros que começam a ser publicados. E, na verdade, a causa tibetana já estava ganhando monta no Ocidente desde os final dos anos 60, né? Mesmo porque também o meio acadêmico via o interesse do exótico, do budismo, né? Das terapias alternativas, da contracultura, né? Tudo isso vai começando a amplificar o conhecimento, a causa tibetana pelo mundo. E culmina na nomeação do Dalai com o Nobel da Paz em 89. Bom, quais são as perspectivas que então o Tibete tem depois, no fim do contexto da Guerra Fria? Temos uma situação bastante delicada, né? Não podemos ser simplesmente partidário de um de outro, as coisas são muito mais complexas do que um jogo meramente binário, né? Certamente o Tibete tem uma herança cultural histórica enorme, eles têm uma peculiaridade própria, né? O alfabeto, a sua religião budista tibetana, ela é rica, ela é longeva, ela é muito presente na vida tibetana. Na verdade, até o próprio budismo tibetano, ele encarna quase que a própria nação tibetana. Porque o que foi se estruturando foram as questões políticas ao longo dos séculos, mas o corpo mais organizado que tinha da nação tibetana, das tradições tibetanas, foram preservadas principalmente nos mosteiros, né? Os livros, a memória tibetana, ela toda se organizou em mosteiros, essas escolas tibetanas budistas.
Então, essa é a centralidade do budismo tibetano para a nação tibetana, é a sua identidade. Então, quando ela sofre a desarticulação política desde o século XIX, diferente até de uma atitude como Qianlong ou Kublai Khan tinha, de respeito às lideranças budistas tibetanas, na década de 60 do século XX, você teve uma agressão, né, destrutiva da herança, mosteiros, da herança patrimonial, cultural tibetana. Então isso tudo permanece um entrave, né, das relações do Tibete com a China. Agora, a China, na visão estratégica, ela faz jus a seu interesse de incorporar o Tibete como parte inerente da China. Então, caberá aí entre essas duas partes e Pequim entender como negociar isso, né? Como manter essa autonomia, reconhecer a singularidade, a rica herança tibetana, mas também não passar como simplesmente simplificar como um processo de que agora deve-se ganhar a autonomia, lutar para a autonomia. É muito mais complexo que isso, né? Então não estou dando apoio a nenhum ou outro. Aqui o curso eu tentei trazer a história tibetana para vocês e o futuro fique aberto. Na verdade, isso depois depois do governo do Partido Comunista Chinês, na época do Jiang Zemin, ele é inclusive vindo mais do interior da China, ele tem interesse, por exemplo, e ele projetou esse avanço da infraestrutura chinesa em estradas, ferrovias, exploração de recursos minerais, que é magnífico no Planalto tibetano, pelo governo chinês. Então, o Tibete ele é parte hoje da China, né? Ele está estruturando-se essa presença em termos de acesso, em termos de exploração, né? Agora caberá como que o governo chinês vai incorporar os valores, a identidade tibetana, como é que ele vai trabalhar isso na nação chinesa. E não é somente os tibetanos, isso também tem outras minorias, os uigures, os mongóis, entre outros, né? Tem até, já aí até eu acho que é uma coisa até muito mais recente e tem grande visibilidade hoje no Ocidente, que foi um enclave, uma ilha colonial, né? Então foi fruto de uma agressão imperialista ocidental que foi Hong Kong, e que depois se tornou um bastião do capitalismo, das finanças internacional. E agora como é que vai se integrar com a China, né? Então também isso vai tudo, as fronteiras chinesas, os arredores da China, ela está em formação e, isso permanece uma incógnita. Como que o governo chinês vai se incorporar a isso? Eu acho que passa muito mais também pela soberania chinesa. Como que eles vão ter esse bom senso, né? E não ficar à mercê de um julgamento estrangeiro que tanto agrediu a China no século XIX, humilhou durante a Guerra do Ópio, a repressão, as repressões imperialistas, a divisão que eles fizeram depois no final do século XIX sobre os escombros da China. Isso inclui inclusive o Japão, sobre a China. Então o Tibete ele também está inserido nesse jogo. O Tibete ele era uma área que teve a proximidade com a Índia, a proximidade com regiões da Ásia Central, além aí da Cordilheira dos Himalaias. Isso tudo preocupa os chineses. Então, quando eles expandiram ali a dominação, isso desde os mongóis, depois com o Qianlong, ele estende essa dominação negociando a autonomia. Hoje é visto o Tibete como uma parte integrante dessa China. Então aí caberá, enfim, o que eu quero chegar à conclusão é de que sim, existe uma identidade tibetana que deve ser respeitada e preservada. Isso é uma coisa que isso é um ponto pacífico. Agora, politicamente, como se resolve isso? Caberá essas decisões, o passo
a ser decidido nas lideranças chinesas. Como que eles vão lidar com isso, com a questão tibetana? Não é simplesmente uma imposição, e eles sabem disso. Né? Os tibetanos têm a sua identidade, têm orgulho do seu passado, inclusive as comunidades exiladas na Índia, no Butão, no Nepal, eles preservam a cultura tibetana, eles não vão deixar isso desaparecer. Muitos no Tibete também não vão simplesmente aceitar uma dura mão, e nem Pequim deseja também impor essa dura mão militar impositiva, como aconteceu no lamentável período da Revolução Cultural. A gente não está mais lidando com aquela realidade. Né? Então, tudo isso, toda essa série de incógnitas vai começar a se apresentar como dúvida, como os desafios que tem o Tibete daqui para frente. Né? Cabe, então, às duas partes que estão reunidos num país dialogarem, eles negociarem, né? Um abrandamento, um diálogo, uma negociação de um país como hoje é a China, vasto, na sua vastidão ela incorpora inúmeros valores, inúmeras etnias, inúmeras culturas. Né? Esse é o desafio da China, e a China hoje está se impondo hegemonicamente na região, não é apenas em questões econômicas, né, como também em questões políticas. Isso vai gerar também questionamentos e até desagrado em outros países do mundo que estão ficando à margem dessa mudança de cenário no início do século XXI. Então eu encerro por aqui. Né? Ao longo do curso, se vocês quiserem saber mais, eu baseei muito no meu livro, História do Tibete, tá? Que está à venda na Amazon. E ali vocês podem ler com mais detalhes o que eu pincelei aí, eu apresentei ao longo dessas 7 aulas para vocês. Tá bom? Então, até mais ver.